saber se é o momento de mudar? Vamos falar sobre isso hoje, mas depois da vinheta. Bem-vindas ao meu canal, eu sou a Nath Nicheli e aqui a gente fala sobre os mistérios do feminino. E hoje eu quero trazer para vocês a minha experiência, a minha visão, que vai te ajudar muito neste momento que tu estiver vendo esse vídeo e te identificando com tô sentindo que precisa de mudança. Como que eu sei se é o momento certo de mudar? De fechar os olhos, de confiar e ir pro novo. Já te inscreve aqui no meu canal pra gente conversar muito mais coisas aqui de pertinho sobre esse mundo do feminino, sobre as experiências e tudo que eu tenho para contribuir para ti. Vamos começar entendendo alguma coisa lá do começo. Toda mulher, ela tem duas fases. E para tu entender um pouquinho mais dessa fase, procura aqui um vídeo que se chama O Mito de Perséfone. É um conto que eu deixo ali que eu tenho certeza que tu vai te identificar. Mas é esse rito de passagem da menina para a mulher e ela faz parte da nossa jornada arquetípica da heroína. Então é aquele momento que a gente se vê como indivíduo, como nossa, eu aprendi tudo isso com a minha família e eu tenho que querer. Eu quero que tu entenda uma coisa, que todas nós, todas nós, temos uma voz inconsciente da nossa mãe dentro de nós. A gente tem a voz do masculino e do feminino, que teve como referência o nosso pai e a nossa mãe. Só que o que muitas pessoas não entendem é que, primeiro, toda vez que tu tem dúvida e tu tem medo do que os outros vão pensar e do que tu tem medo de errar, não é real. É essa voz inconsciente que tu não consegue dar nome, que tu não consegue dar forma, porque exatamente ela é inconsciente. Ela tá governando a tua vida, mas tu ainda não tirou um véu. Tu ainda tá com uma parte psíquica ali que não amadureceu para essa visão, ainda não sentiu e não entendeu. Porque provavelmente tu tá imersa em muitas emoções e são camadas, então tu vai precisar resolver essas camadas da superfície para ir indo lá pro profundo. E isso vai depender da tua jornada, não quer dizer que tu está atrasada ou adiantada. Mas tu sabendo dessa informação, tu já vai ficar mais atenta. Esse medo que a gente tem de desagradar, porque o que vai parecer, eu vou fazer por educação, eu vou dizer sim, eu sou boazinha, eu sou solista, e eu não respondo aquilo que o meu corpo deseja, que muitas vezes é, hoje eu não tô afim de fazer nada. Mas eu não posso fazer nada. Que voz é essa? Se tu parar um pouquinho para refletir agora, quem é que falava isso para ti? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mamãe. É a mãezinha, a nossa mãe. E aí é o momento de tu entender e fazer as pazes com essa mãe e levar a tua mãe, né? Que tu tem uma mãe e um pai internos, que são a referência desses pais. Só que tu precisa olhar que, tipo assim, minha mãe é essa, meu pai é esse. E os meus pais internos hoje como adulta tem referência como base nessas duas pessoas, mas essas duas pessoas, elas são humanas, elas não são heroínas como eu penso. É aí que vem a jornada da heroína, né? Porque a gente olha para nossa mãe e para o nosso pai como seres benevolentes e perfeitos, e eles são humanos. Então, muitas vezes a gente passa a vida toda cobrando desses pais uma perfeição na nossa educação, cobrando desses pais um idealismo, presa numa idealização, e a gente se porta como uma vítima da própria do próprio destino, do próprio passado, como se deveria ter acontecido isso. Só que a gente não sai desse looping, por quê? Porque a nossa mãe, nosso pai interno, porque agora a gente é adulta, e adulta o que a gente faz? Quem é que dá limite pra gente? Nós mesmas. Quem nos coloca pra dormir? Quem é que nos dá banho? Quem é que nos dá comida? Quando a gente é pequeno, os nossos pais tentam adivinhar e nos dão a linguagem de amor que eles acham que a gente precisa. Só que no momento que a gente cresce, a gente descobre isso.
E às vezes a gente vai descobrir que, nossa, minha mãe fazia comidas gostosas pra mim porque eu não sabia pedir desculpa quando ela era grosseira ou quando ela me batia. Essa era a forma dela pedir desculpa. Só que hoje eu entendo que eu não quero um bolinho de cenoura como desculpa. Eu quero um abraço. Eu quero uma palavra. A minha linguagem do amor é toque. A minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Aí tu tá num relacionamento e tu briga com o teu marido, com o teu crush. E ele simplesmente te dá um buquê de flores. Porque a linguagem do amor dele é atos de presentes ou atos de serviço, ou ele vai lá e te busca no trabalho, porque sabe que, por exemplo, tu pega um transporte lotado, aí ele vai lá e busca, ou ele te dá um presente, te dá flores, te dá chocolate, porque ele não sabe se comunicar. E aí tu pega e tu não aceita muito bem aquilo, porque tu não entende isso, e tu fica pensando, nossa, ele acha que vai me comprar com presente? Eu queria um pedido de desculpas. Eu queria que ele olhasse no grão do meu olho e falasse que ele estava errado. Ou, melhor, eu quero gastar o dinheiro deste homem, eu quero que ele me leve no shopping para o lanche. Percebe que tu precisa entender da tua necessidade interna para tu poder comunicar para os outros. E aí a gente leva isso para os nossos pais. Os nossos pais, eles fizeram aquilo que eles sentiram. Era um instinto. Por que a gente fala sobre o instinto materno? Instinto paterno. A mãe sempre sabe, o pai sempre sabe. E é aquela mesma situação quando, minha mãe não gosta dessas amizades. É o instinto materno dizendo, que jantalinha com o meu tesouro. Só que, baseado nisso, a gente cresce e a gente também tem esse instinto, que é a nossa energia feminina, a nossa energia masculina. E como a gente teve esse referencial, a gente se baseia nesse referencial. E às vezes esse referencial ele não é o ideal para nós. Por quê? Porque nos feriu. E a grande questão é, ao invés da gente pegar o que funciona e mudar o que não funciona, a gente continua repetindo as duas coisas, o que funciona e o que não funciona. Então pode ser que a tua mãe te ensinou muito bem a ser organizada, por exemplo. Organizada, criativa. Isso é uma coisa muito boa, né, pra ti, porque é uma coisa que tu te destaca, que é uma coisa que facilita a tua vida. Porém, ela também te ensinou a ser muito boazinha, a ficar quieta, a não reclamar, a não pedir, a aceitar as coisas, a deixa pra lá, não é nada demais. E tu não confrontou isso, tu simplesmente aceitou e começou a falar, realmente, não tem nada demais. Tua mãe também falava que tu não podia errar, não pode errar. Tu tem que tirar boas notas, tu não tem querer, dinheiro não cai do céu. E tu ainda não teve a capacidade de discernir que, será que é isso? Tu não teve coragem de entrar no confronto com essa mulher, porque tu ainda idealiza essa mãe ou este pai. Então tu não confronta a credibilidade deles. Tu não confronta o quão eles podem estar errados nessa situação, distorcidos, porque tu ainda não te vê separada disso. Tu ainda não te vê como, nossa, eu sou um indivíduo separado deles. Eu tenho o meu querer. Se a minha mãe prefere não falar para se incomodar, eu não. Só que a lealdade, ela se trata do quê? Minha mãe é controladora. Obviamente que ela não vai te ensinar a confiar. A minha mãe é insegura. Obviamente que ela não vai te ensinar a ser segura. Não tem como, se ela é insegura. Se ela fosse segura, ela teria aprendido, mas ela é insegura, ela é controladora, por exemplo. Ela é uma pessoa que tem as palavras muito rígidas. Ela é uma pessoa manipuladora, por exemplo, né? Mas, em compensação, é uma pessoa de bom coração, tem, como todo ser humano, tem o seu lado luz, tem o seu lado sombra. E ela não fez as pazes com o seu lado sombra. Porque quando a gente tá no lado sombra, não é que a gente seja uma pessoa ruim, a gente está identificada com uma parte nociva. E a gente pode ir pro caminho de solução indo pro lado sagrado. Então, se eu sou muito rígida, eu estou presa na sombra da flexibilidade. Se eu sou uma pessoa que tenho frases muito ásperas, eu estou presa na sombra da doçura.
Então ela não entendeu o caminho, porque no momento que eu aceito que eu sou rígida, eu flexibilizo, porque são equivalentes. No momento que eu aceito que eu sou uma pessoa áspera, dura, eu entendo que o meu caminho de solução é para ser mais doce, né? E aí a gente vai olhando para as histórias dos nossos ancestrais, da nossa família, e a gente vê que tá todo mundo preso nessa sombra. E aí, na construção dessa tua mãe e pai internos, porque obviamente tu cresceu, aí tu saiu de casa, aí hoje tu trabalha, tu escolheu o teu trabalho, e todas as tuas escolhas foram baseadas no quê? No olhar dessa mãe e desse pai. E aí tu constrói essa mãe e esse pai dentro de ti. Mas sempre com um olho no peixe e outro no gato, sabe? A minha mãe interna. Então, tu precisa tomar uma decisão. Aí, obviamente, como tu conhece muito bem os teus pais, porque inclusive tu morou dentro da tua mãe, então tu sabe, e os primeiros 1000 dias da tua vida, a tua criança, né, tu bebê, se relacionou com a tua mãe exatamente para saber os trejeitos, a face, os movimentos dela, de como tu iria te sentir segura e amada. E assim tu foi te moldando. Então, dependendo de como foi, se foi, principalmente para as filhas, para as primeiras filhas, assim, acredito que seja muito mais pesado, porque aquela mãe, ela não quer errar, ela quer ser uma mãe exemplo, ela está nesse lugar de heroína, ela precisa provar. Então é uma experiência que é nova, né? Então ela precisa entender, uma parte dela se dissolve, ela não é mais aquela mulher, e nasce uma nova face, que é a face da mãe. E obviamente que ela quer aprender a ser uma boa mãe. Ela quer conhecer aquele bebê. Ela quer se dar bem. Ela quer ser admirada como mãe. Ela não quer ser julgada. Ela não quer ser criticada. Ela não quer que fale um ai dela. Então, às vezes, ela vai cobrar demais de algum lugar dela e, consequentemente, isso vai espelhar em ti. Só que o que tu ainda não percebe é que dentro de ti, essa mãe e esse pai que tu construiu, né, depois que tu cresceu, e que todo mundo precisa, né, ter essa mãe e esse pai dentro de si para cuidar de si, para se preservar, para poder se alimentar, para poder viver, para poder realizar todas as coisas, elas podem ser a versão desses pais, obviamente, mas terapeutizada. Então, quando tu entende que muitas vezes quando tu tem medo de falar, quando tu tem medo de decidir, e eu digo medo não que seja uma coisa perigosa, mas é a palavra que a gente usa para não dizer eu quero, eu escolho. Então, sempre que tu fica com aquele receio, tipo assim, eu queria fazer isso, mas e se eu errar? Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de postar uma foto e alguém me julgar, eu tenho medo do julgamento, tenho medo de críticas. Nunca é de críticas dos outros, nunca é, gente, nunca é. Esse medo é um medo inconsciente. Se tu tá confusa, se tu tá em dúvida, se tu tá apegada, se tu tem medo do julgamento, se tu foge, todos os mecanismos de defesa das 5 feridas emocionais, que é rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, que como defesa a gente faz o quê? Foge, procrastina, se esconde, não se posiciona, fica dependente da opinião dos outros, tem medo de ficar sozinha, se abusa, se culpa, se envergonha, tem medo de não dar orgulho para alguém, não confia em nada, entra em controle e é muito rígida, fria e distante. Toda vez que tu age com isso, é a tua criança se manifestando através da sombra disso. E é porque tu ainda está em busca da aprovação de pai e de mãe. Tu ainda está querendo agradar essa mãe. Mas, Nath, como assim é inconsciente? Se tu não consegue ainda perceber isso que eu tô te dizendo, compreender isso que eu tô te dizendo, tem algumas camadas pela frente que tu precisa passar, mas em algum momento tu vai entender. Mas guarda essa informação. Mesmo que isso ainda não tenha se assentado, porque às vezes tem coisas que a gente
tenho conhecimento. E aí tu fala, pois eu ajo assim. Realmente, tem coisas que eu tenho medo de me posicionar. Eu tenho medo, às vezes, de pegar e mandar a pessoa se lascar. E aí eu fico quieta. Parece que eu paraliso. Ou parece que eu, tipo assim, quer saber, eu não vou ter que lidar com isso. Por que tu faz isso? Porque tem uma voz dentro de ti, dessa mãe. É a voz da tua mãe, assim, com aquela cara. Parece que tu pode ver até a cara, assim. Parece que eu vi a cara da minha mãe de desaprovação. Que feio. E que nem eu, né, que tenho 2 nomes, que minha mãe fala, Natália Jaqueline. E se tu tem nome, tu provavelmente muitas vezes já passou um trailer na tua cabeça da tua mãe fazendo assim. Eu não acredito. Coisas que, por exemplo, tu fala, isso aí eu nunca vou contar pra minha mãe. Obviamente que a gente tem muitas coisas que a gente passa, que a gente vive, que a gente nunca contou pra nossa mãe, né? Por que a gente não contou? Porque provavelmente a gente sabe que ela desaprovaria, que ela nos criticaria, que ela não ia achar bonito, que ela não ia achar ideal, que ela ia dar uma palestrinha. Mas a questão é, tu está realmente errada neste lugar? Provavelmente não, provavelmente não. Te afirmo 100% não. Por quê? Tu está vivendo. E às vezes a gente fica muito presa nesse looping de medo do erro. E se eu errar? Parece que errar é uma coisa muito perigosa, parece que é uma coisa de tipo assim, estou correndo perigo de vida. O erro é para quem está se movimentando. Só que tu, na infância, aprendeu que errar era feio. E tu internalizou isso como é inadmissível. Quando tu cresce, essa mãe dentro de ti, ela ainda vai reforçar. Tu não pode errar. E aí toda vez que tu passa no espelho e tu olha pra tua cara, aquilo reflete um erro e tu fala assim, eu não deveria ter feito isso. Tu fica te martirizando, aí tu te abusa, aí tu te cobra. E quando tu entra nessa cobrança, tu entra no controle. E aí tu fica no controle, tu não cria nada pra tua vida porque tu não tá presa, porque tu tá presa ao controle e não às possibilidades. E neste lugar é escasso, é um mundo de escassez. E tu vive na sobrevivência, porque tu não te dá a liberdade. Aí tu quer estar certa, e não é tu que quer estar certa, tu quer estar certa pra essa mãe que tu criou, pra reputação dessa mãe que tem dentro de ti, que tu não terapeutiza ela. E aí às vezes o novo tá batendo na tua porta lá, ó. Ei, tem um monte de coisa legal. E aí a gente entra nesse lugar de a mulher, ela nunca é incentivada a liderar a vida. Ela é incentivada a ser dependente, viver numa codependência. O que significa isso? Dependendo da opinião dos outros, da aprovação dos outros, de como ela tem que falar, de como ela tem que se vestir, de como ela tem que ser, de como que é o cabelo ideal, de como que é a roupa ideal, de como que é a roupa de rica, como é a roupa chique, como é a roupa isso, como é a roupa aquilo, para ela se encaixar num padrão admirável e não ser quem ela é. E não arranjar a tribo dela. E não ser autêntica. E essa mulher, ela dissipa muito a essência dela. Ela fica triste. Ela fica desanimada. Porque ela começa a tentar coisa, ela vê que não dá certo. Porque ela pensa assim, se eu não adianta, quem é que vai querer ser, quem é que vai se interessar por quem eu sou? Né? E ela não se dá o direito de ser a primeira. Só que o que ela não vê é que não é que a mãe dela está correta. A mãe dela também sofre dessa mesma dor. Só que hoje tu tem essa informação. A tua mãe não teve. Ela escolheu esse destino de viver presa à opinião dos outros. Obviamente que ela te ensinou isso porque ela achou que isso é o ideal. É a herança dela. A herança dela é esse comportamento. Só que hoje tu pode falar, tipo, que legal, né? Eu tenho escolha. E cada vez que a tua mãe te cobrar e vir essa cara feia dela de desaprovação falando, Natália Jaqueline, não foi isso, não foi essa educação que a tua mãe te deu. Tu entender que tu tem a liberdade de falar, o quê? Joanina Dulcineia? Tipo uma novela, é bem dramático isso mesmo, é tipo uma novela mexicana. Mãe, deixa eu me ferrar, eu não vou fazer o que tu quer. Isso é recuperar a tua força. Só que muitas vezes a gente entrega a nossa força para os outros. Porque quer
assim, ó, tem uma sede, é sedenta pela aprovação dessa mãe, porque a gente idealiza essa mãe como perfeita, mas só que isso nos suga. E toda vez que tu tiver com dúvida e confusa, tu pode ter certeza que tu sabe o que tu quer, tu sabe o que tu tem que fazer. Só que isso tá o quê? É igual um baú cheio de tralha em cima, que tem muitas camadas e tu só fica assim, meu Deus, cadê? Cadê aquela roupa que eu quero usar, que é espalhafatosa e que a minha mãe fala que é horrível, que não tem coragem de sair comigo com aquela roupa. E aí ela escondeu lá no fundo do baú e tu fala, cadê essa roupa? Porque eu sinto feliz de usar essa roupa. Aí tu encontra essa roupa. Aí tu fala, ai, mas será mesmo? Eu acho que minha mãe tem razão, é ridículo. Tu pode ficar nessa dúvida, porque obviamente tu já sabe o que a tua mãe pensa sobre esta vestimenta, ou tu falar, eu vou sair para ver o que vai dar. Toda dúvida, ela carrega uma aprovação oculta do que a tua mãe iria pensar. Pensa nisso, pensa nisso. E aí a gente vai mais fundo. Pensa que na infância, toda vez que tu tava sendo livre, espontânea, totalmente assim, sabe assim, meu pensamento intrusivo, eu tô fazendo aquilo que eu tô muito afim, aquilo bate e é um gatilho para tua mãe, porque ela não pôde ser essa criança livre. E aquilo vai incomodar ela de alguma forma. E ela vai reagir dizendo, tu não pode fazer isso. Isso é feio. E ela vai começar a despejar todo o conteúdo ferido dela em ti. Porque se tu descansa e ela não pôde descansar, não é que tu tá errada e ela tá certa. Isso é a realidade dentro dela. Enquanto tu não sabe isso, tu vira uma presidiária dessa opinião. Porque tu não busca a verdade. Isso é um dos níveis da energia feminina. Porque aqui a gente vai falar sobre 2 níveis da energia feminina, né? Buscar a verdade, buscar essa clareza, e a outra é o prazer, a outra é a diversão, porque o feminino, ele sabe se divertir. Então, no momento que tu entende que quando tu é pequena, tu sabe te divertir, tu não tem ponto de vista nenhum com nada, tu cria a partir da diversão, porque todo mundo ama criança, todo mundo ama aquelas coisas, né? Criança é espontânea, criança fala tudo, e a gente vai perdendo a nossa essência quando vai crescendo, porque a gente vai comprando e congelando o ponto de vista. E a tua mãe, como tu confia muito nela, te faz acreditar que descanso é preguiça, que tu precisa se preocupar com a vida, que tu precisa correr atrás das coisas. Então, toda a ferida dela vai ser uma carga pra ti, porque é o que ela tem dentro dela. E quando tu idealiza essa mãe, tu não vê ela como uma pessoa ferida, imperfeita, com as questões dela, cheia de sombras. Tu vai ficar brigando contigo pra acatar as verdades dessa mãe. Sendo que tu pode simplesmente deixar ruir essa reputação que tu tem dela e olhar com verdade e falar assim, minha mãe não é tão perfeita. E mesmo assim a gente ama ela, porque a gente a moral da vida é a gente gostar das pessoas por quem elas são, e não porque o que elas vão nos dar ou o que elas fazem. Mas a gente gosta das pessoas com os defeitos e com as qualidades, com as sombras e com a luz, com tudo que constitui aquelas pessoas. Exatamente por isso que a gente gosta dessas pessoas, porque a gente não sabe dizer por que tu gosta de uma pessoa. Se hoje tu fala, eu gosto de uma pessoa por causa de algo disso, tu não gosta dessa pessoa. Tu tem alguma vantagem, é um interesse. Mas quando tu fala assim, eu não sei o que eu gosto dessa pessoa, eu adoro estar com ela, não sei dizer por que eu gosto dessa pessoa. Aí tu conseguiu entender o que é o amor. Não tem condições. Tu simplesmente é um reconhecimento energético, é o teu corpo que relaxa, é uma coisa que essa pessoa tem, que não tem nome, que não tem forma, que é a essência. A essência não tem nome, não tem forma. E é isso que a gente sente com a nossa mãe.
A gente ama a nossa mãe, porque afinal de contas, ela tem essa parte dela que às vezes é nociva pra nós. E ela tem uma outra parte que é muito boa, que nos ensinou tudo. Então, tipo assim, tudo que a gente sabe, todos esses detalhes de, tipo assim, a arrumar o teu cabelo, a tomar banho, a se arrumar, a fazer uma comida. Sabe essas coisas básicas da sobrevivência? A cuidar de uma casa, a se cuidar, sabe? Todas as coisas básicas que a gente sabe na vida. Foi a nossa mãe e nosso pai que nos ensinou. Isso já é digno da gente ser grato. A vida ensinou. Imagina se nunca ninguém tivesse te ensinado a amarrar o cadarço. Tu ia sair na rua com teu pé assim, moço, amarra pra mim, eu não sei amarrar. Entende? Coisas básicas. Tu ia bater na casa do vizinho e falou, oi moço, tudo bem? Eu não moro mais com a minha mãe, tu pode escovar o meu dentinho? O vizinho olhar pra ti, bater a porta na tua cara. Então, sabe, todas essas pequenas coisas que são voluntárias, que o corpo já tem um movimento voluntário, que é lavar o rosto, pegar o sabonete, sempre com a mesma mão, né, a escova e tal, lavar uma louça, coisas que todo mundo sabe, a gente não valoriza muito isso, né? Mas isso foi tudo nossa mãe que nos ensinou. E a gente começa a colocar o foco, tipo assim, olha como ela é ruim. Ela é humana. Ela te ensinou um monte de coisa bacana. E ela também pode ser uma babaquinha muitas vezes. E tá tudo certo. Mas aí é o teu filtro interno que vai dizer, eu preciso de uma distância confortável, eu tenho um tempo que eu suporto ficar com a minha mãe, ou eu simplesmente não vou conviver com ela, porque às vezes o ser humano ele pode ser muito cruel. E aí tu também reconhecer que, tipo assim, a minha mãe interna é cruel porque eu tive essa referência. Mas o que eu vou fazer hoje? Eu vou terapeutizar essa minha mãe e essa minha mãe interna vai dizer, sai de perto dessa outra mãe. E tá tudo bem, sem ponto de vista. Contanto que não existe essa coisa de perdão. Mas vamos voltar pro assunto de como saber se é o momento certo de mudar. Entendendo esse rolê, que tu busca a aprovação sempre do olhar da tua mãe e quando tu tem uma dúvida, isso está te revelando que tu tá tentando te ajustar, que a tua decisão agrade a todos e principalmente esse todo seja ela, tu já resolveu metade do caminho. Pelo menos 50 a 60% dessa questão, caso tu esteja em uma dúvida cruel hoje. Vou para o novo, faço uma mudança, me mudo daqui, me separo, compro um carro, não, compro uma bicicleta, planto uma árvore. O que é que eu faço? Quando tu começa a entender e aceitar que essa dúvida, ela só carrega uma aprovação oculta da tua mãe e tu sabe que aquilo que tu quer fazer, tu vai ver a cara e o nariz torto dela, tu só tem que entender que tu precisa te agradar, tu precisa fazer aquilo que tu quer, porque tu como adulta, tu é responsável pela tua felicidade e não pela felicidade dela. Tu entender que ela é adulta, que ela vai lidar com isso, mesmo frustrado ou não, porque senão quem vai lidar com isso, com essa frustração, é tu. E tu é menor do que ela, então ela é muito mais forte do que tu, ela te criou, né? E ela te criando, tu sabe que ela sabe muito mais do que tu. Porque tudo que tu sabe, pelo menos 80% foi ela que te ensinou, né? Da vida prática. Então começa a perceber que ela já era viva, que ela já viu a vida, ela já viu coisa. Então ela é muito competente em lidar com talvez a frustração da filha dela. Mas tu não acha que a longo prazo ela iria ficar muito mais contente de ver que bom que essa sem vergonha me desautorizou, que ela desobedeceu? Porque tu é adulta e ela tá vendo essa mulher crescer. E qual é a régua pra gente saber quando é a hora de mudar? Quando tu não estiver mais te divertindo. Essa é a régua. Isso foi um dos aprendizados das últimas semanas, né, que eu mais integrei. E eu vinha procrastinando muito tempo
e entrando em loopings assim de tipo novo me convidando e eu com medo desse novo. Por quê? Porque dentro de mim tinha a voz ainda, o eco da voz dessa mãe em alguma camada, porque sempre vai ter, e talvez em uma nova camada. Tu já superou, uma antiga camada tu superou, mas numa nova tu ainda não superou, até porque na nova é desconhecido. E aí a voz dessa mãe vem nos proteger. E eu preciso levar a minha mãe interna, que tem a referência com a minha mãe externa, pra terapia e falar, tipo, mãe, é um novo, eu preciso ir. Eu sei que tu nunca arriscou nesse nível aqui. Eu sei que tu nunca confiou nesse nível aqui. Mas entende que a minha vida é a minha vida. Eu não estou mais feliz. E às vezes tu vai olhar pra tua mãe e tu vai te dar conta que ela não se diverte há muito tempo. Às vezes tu vai olhar pro teu marido e tu vai ver que ele não se diverte há muito tempo. Às vezes tu vai olhar para as tuas amigas e tu vai ver que elas não se divertem há muito tempo. Às vezes tu vai olhar para as tuas colegas de trabalho e tu vai ver que ninguém se diverte há muito tempo. E tu vai te matando aos poucos, porque tu vai entrando nessa vibe para pertencer, para tu poder ter um assunto com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas estão preocupadas, elas estão sedentas de vida, elas estão presas no esforço, elas estão todas bloqueadas, com desequilíbrios energéticos, elas estão na correria, elas estão com muito medo da vida, que elas não estão enxergando algo que tu tá enxergando, que elas não estão ainda no momento delas de entender essa relação, né, com o externo, com a sombra, com a mãe interna dela, e elas estão presas num looping que tu quer ir, que tu quer avançar, que tu não tem medo, mas elas têm. E pra tu não te sentir sozinha, porque tu fala tipo, nossa, já é um caminho novo. Já tem um monte de gatilho aqui me ativando. Já tem essa voz ensurdecedora da minha mãe me desaprovando. Eu gostaria de companhia nesse lugar, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Então eu vou sentar aqui. Vou sentar na sala de espera e eu vou ver quem delas aqui acorda pra vida. E aí quando vê, tu vê que tá todo mundo na UTI. E que o coraçãozinho dela só tá assim, ó. Só pra sobreviver. E tu tá ali com uma carga energética cheia de vida. Só que tu começa a ver que elas estão num processo vivendo a dor do feminino delas e reprimindo. E tu não escolheu reprimir. Tu escolheu sentir. E tu chora, e tu rodopia, e tu faz os teus dramas. Mas aí tu tem aquele medinho, sabe? De tipo, o que eu vou encontrar? Só que tu faz a escolha a partir do controle, daquilo que tu definiu como certo, a partir de uma limitação do teu entorno. Só que não, nada se cria nesse lugar. Quando tu faz uma escolha a partir de tipo, o que o meu corpo vai criar a partir da alegria? O que eu posso escolher hoje que vai me deixar mais alegre, que vai me divertir? Porque no processo de cura, tu vai ter que entender que muita gente não vai querer te acompanhar. Que as pessoas, elas escolhem a doença, elas escolhem ficar olhando para a morte. E é muito simples, porque se tu vê uma pessoa que simplesmente não tem hábitos saudáveis, uma pessoa que quer comer qualquer coisa, não sabe se preservar, não sabe lidar com limites, elas estão olhando para a morte. E aí tu não tá achando legal aquilo. E às vezes tu, tipo assim, tá bom, vou ficar nesse cemitério maldito aqui, com essas múmicas tutankamônicas, porque é a minha única companhia. Mas aí tu não entende que isso é um espaço muito pequeno, né? Porque o cemitério é só um espaço. E quando tu sai do cemitério, tem pessoas caminhando, tem pessoas vivas, tem pessoas pra tudo que é lado. E tu tá só virada para aquelas pessoas ali que estão tutankamônicas. Elas não se divertem, elas estão naquela vida em preto e branco. E tu começa a achar que a tua vida colorida é errada. E aí tu tenta animar elas, tu acaba uma boba da corte. Tu acaba se humilhando, tu acaba se abusando. Porque é igual tu querer renascer
quem não quer mais renascer. É igual tu ficar inocente olhando para uma planta morta, murcha e seca e falar: eu vou reviver você, plantinha. A terra já não tem mais vida, não tem mais adubo, ela precisa de uma semente nova. E tu fica com medo, mas tu fica com medo não é do novo. Tu fica com medo de escolher te divertir. Porque quando tu olha em volta, ninguém tá se divertindo. E obviamente que tu vai te achar errada. Tipo, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu sou a única que tô me divertindo. E aí, quando tu te diverte, as pessoas se incomodam. Porque elas vão falar assim: como assim? Aqui nós estamos no The Walking Dead. O que essa pessoa tão feliz está fazendo se nós estamos aqui numa operação zumbi? Se estamos matando um leão por dia? Se nós estamos aqui numa missão tentando falar sobre dores, falar sobre isso, falar sobre aquilo, sobre aquela... Sabe, será que tu está me entendendo do que eu estou falando? Naquele clã ali que é repetitivo, é doloroso, que não fala sobre diversão, que não é alegre, que não é leve, mas que vende isso, mas que não vive isso. E é uma hipocrisia. E aí tu fica pensando: estou errada? Porque eu não posso ser a única que tô enxergando isso. E aí tu te acostuma a ficar naquele lugar. Vamos esperar essas pessoas ficar alegres então. Deixa eu animar um pouquinho eles. E aí tu acaba sendo a boba da corte. E aí tu começa a ver que ninguém liga. Que tá todo mundo que nem um zumbi. As pessoas, elas estão ali, sobrevivendo, em alerta. Elas não estão entendendo, né? Que tu tá sendo o convite para mais alegria, para mais diversão. E elas vão se alimentando daquilo, e tu vai morrendo aos pouquinhos também. Só que há muito tempo o teu corpo já estava dizendo: sai desse cemitério, vai para lá. Então o momento da tua mudança é quando tu cura o teu feminino, e esse feminino curado ele se dá o direito de divertir. O que o feminino curado é quando a gente olha para a verdade, para a realidade e vê: aqui ninguém quer se divertir. Aqui todo mundo quer continuar morto-vivo. Aqui tá um bando de múmia, estão tudo mumificado. Tudo ungido no mel. Então, eles só querem ficar aqui deitados. Tô nem aí, por mim, a vida tá passando. E ficam presos num looping de ilusão, em busca de dinheiro, em busca da morte, em busca daquilo que não cria mais, preso na limitação, muito preocupado, em correria, naquele modo sobrevivência que não tem vida. Porque a gente só sai do modo sobrevivência tomando a vida, criando, se divertindo, escolhendo mais. Quanto mais a gente escolhe, mais a gente recebe. E essas pessoas, elas não sabem receber. E quando tu te vê presa num lugar que tu tá triste, é o momento de tu virar as costas. E obviamente que provavelmente essa mãe interna esteja sendo parte disso. Tu tá com medo de abandonar. Só que ali todo mundo tá triste. Ali todo mundo tá preocupado. Ali todo mundo tá na sobrevivência. E tu também. Se tu não quer ser a próxima morta-viva, segue a tua alegria, segue a diversão. Que as pessoas que estão nessa mesma vibe, elas vão te seguir. E essa energia, ela é muito mais potente, ela é muito mais expansiva, porque ela vai chegar a lugares muito mais rápidos. Aquela ali é sabe aquela vibe? Ela é densa, então ela é muito lenta. E aí tu pensa: por que aqui tá lento? Por que aqui nada expande? Por que aqui nada cresce? Porque ela é um slow motion, ela é igual aqueles filmes em preto e branco, que sabe assim, nada acontece ali. A outra já é uma TV HD, 4K. Ela é aqui, ela é a IA, ela é rápido.
A alegria, ela se movimenta, ela se expande, ela atrai, ela modifica. Ela não tem limitação, porque ela simplesmente ela chega, ela atravessa. E ela tem muitas moléculas. O momento certo de mudança é quando tu não aguenta mais, quando tu não suporta mais essa tristeza, esse inverno todo, e tu te entrega pra tua primavera. É quando tu vê que, tipo assim, eu só quero me divertir. Quando o teu trabalho tem prazer e diversão, e tu para com esse peso de buscar uma missão e um propósito. Quando tu serve com aquilo que tu tem, porque tu é energia da alegria, da expansão, e as pessoas querem comprar de ti porque tu é alegre, porque elas querem a tua companhia, porque o teu campo transborda, porque o teu campo contribui. O momento certo de mudança é quando tu vai atrás da tua alegria, da tua diversão. E tu para de mancomunar com a tristeza, com o peso, com a densidade, tentando acordar cachorro morto. É quando tu fala assim, aqui eu não quero mais ficar, porque eu só quero me divertir. E tu é a única responsável por dar essa diversão pra ti. E a diversão, ela é um pilar muito importante, está conectado com o chakra esplênico de toda mulher. Muitas mulheres estão com esse chakra e com a sua libido bloqueada porque elas não estão recebendo da alegria e da diversão. Uma mulher curada, um feminino curado, um feminino equilibrado que banca o seu masculino interno com estrutura, com gentileza, com expansão, com abundância, com criação, com vida, porque só vai ter vida na tua vida quando tiver um masculino e um feminino em equilíbrio, porque eles entram em fusão e nasce essa criança divina, que é toda a tua essência, toda a tua contribuição para o mundo, quando tem alegria, quando tem diversão, quando essas tuas duas energias, elas dançam, elas conversam, elas fazem o que elas querem, elas criam mais, elas expandem a tua vida. Mas é quando tu deixa morrer aquelas partes e tu fala, chega, eu só quero me divertir. Então, para tu saber se tu tá no caminho certo, persiga a tua alegria. Bote a diversão para jogo. Não aceita uma vida morna. Não aceita ser mais ou menos. Vai atrás da tua alegria. Te diverte com a vida. Queira sim que o teu trabalho seja divertido. Queira que tu tenha dinheiro. Que o dinheiro seja para bancar a tua diversão, a tua alegria. Para de comprar ponto de vista limitante de que tem que me preocupar, adulto faz o que tem que ser feito, manda essas pessoas tudo pro quinto dos infernos, vê quem é que tá falando isso, se tá feliz ou não. Se tu vê que essa pessoa não é feliz, tu tem que dar ouvidos pra essa gente. Persiga aquilo que te dá prazer. Estamos conversadas? Beijo. E comenta aqui se tá gostando. Manda pra uma amiga tua que está tutancamônica pra dar aquele sacudão, aquele choque de realidade nela, se também deu em ti. Beijo, beijo.